Atos 18, a partir do versículo 1 até o 17, eu quero aqui, juntamente com você, meditar no seguinte tema: superando seus desafios. Quem aqui tem desafio pela frente aí? Diga eu. Ó, até o pequenininho tem desafio, né? Nós temos desafios na vida. Vários, né? Seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele familiar. Nós temos obstáculos, temos objetivos, temos uma caminhada pela frente. E de tempo em tempo nós vamos nos deparando com as etapas dos desafios. E vamos aprender então com o apóstolo Paulo como superar os desafios, porque nessa referência aqui nós vamos ver um grande desafio que Paulo teve quando chegou à cidade de Corinto. O desafio de pregar o evangelho dentro de um contexto completamente adverso. E Corinto era uma cidade portuária. Eu quero primeiramente trazer esse contexto para você, para depois a gente ler aqui e entender melhor quando estivermos lendo. É como se fosse Itajaí aqui do lado. Uma cidade de grande porte, uma cidade importante, uma cidade portuária, com a sua importância econômica, com as suas características culturais. E Corinto era uma cidade com essa mesma importância econômica, e como uma cidade de porto, normalmente, não sei se você tem um conhecimento, mas nas cidades onde tem portos, gira um ambiente de prostituição também, gira um ambiente de contextos muito específicos. E aqui em Corinto girava uma espiritualidade muito politeísta. Politeísta na Libras. Como é que é politeísta na Libras? Muitos deuses. Tá bom. Cara, é bom. E Paulo se depara lá com uma diversidade espiritual tão grande. Paulo se depara com adoração a Artemis. Nós tivemos lá em Corinto, tem a Acrópole lá em cima, no morro, onde ficava o templo de Artemis, estão lá as ruínas. E a cidade embaixo, assim, nós fomos lá no sítio arqueológico, e é adoração para tudo quanto é tipo de Deus, até Deus da morte tinha. Uma coisa estranha, um clima espiritual muito pesado. Eu fico imaginando se o clima espiritual hoje é pesado, estivemos lá um mês atrás, imagina naquela época que a coisa funcionava. As prostitutas cultuais desciam, elas faziam o seu serviço lá para poder dar o sustento para o templo de Artemis. Também tinha as outras que ficavam lá, elas faziam adivinhações, elas incorporavam lá, na verdade elas falavam que elas tinham cerca de 1000 prostitutas cultuais numa certa época, os estudos dizem, pensa. E elas desciam e ficavam trazendo adivinhações para as pessoas que pagavam para elas. Elas ficavam lá, ficavam possuídas, né? Diziam que se encarnavam lá na deusa e tudo mais, e traziam adivinhação para as pessoas. Então, tu vê um contexto desse espiritual, mas também um contexto socioeconômico de alta sociedade, de status. E Paulo, então, chega nessa cidade com o maior desafio de pregar o evangelho. Vários judeus lá, vários gregos, uma diversidade de culturas, mas predominantemente greco-romana, e também tinha a cultura judaica, as sinagogas, os judeus. E aí Paulo, então, vai para pregar aos sábados nas sinagogas, e também depois vai pregar aos gentios, que são aqueles não judeus. Então é nesse ambiente, eu estou aqui falando, eu estou lembrando lá dos locais, e é um clima espiritual muito pesado. Inclusive, minha esposa não se sentiu bem assim espiritualmente quando nós entramos no Museu de Corinto, e aquelas esculturas de vários deuses, sabe? Uma coisa pesada, ela sentiu, falou, cara, Sérgio, o peso espiritual aqui é grande, eu não estou bem não, vou esperar você lá fora. Eu fiquei rodando lá dentro, né? E realmente muitas esculturas que se valorizava muito na época, então um peso espiritual bem complicado. E é nesse contexto que o Paulo então entra para falar de um Deus desconhecido, para falar de algo que era completamente contrário a tudo o que eles conheciam. Então, ali se banalizava muito o sexo, era uma sociedade muito erotizada, e alguma semelhança com os dias de hoje?
Não é coincidência. Uma sociedade muito erotizada, o amor era conhecido muito relacionado ao sexo. Alguma coincidência com os dias de hoje? Né? E aí Paulo então entra. Por isso que na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 13, ele começa a abordar sobre o amor, explicando o que é o verdadeiro amor. Então, entendendo isso, vamos começar a compreender melhor esse desafio de Paulo. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um homem judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Está visualizando a situação? Paulo chegando lá, encontrando Áquila, Priscila, os fabricantes de tendas. Então, Paulo, para se sustentar, na missão que ele tinha, nesse grande desafio quando chegou a Corinto, estava lá trabalhando com eles e morando com eles também. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então você vai vendo Paulo vencendo o desafio. Judeus e gregos começando a receber a palavra de Deus, começando a abrirem seus corações e começando uma nova jornada com Jesus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Macedônia no norte da Grécia, desceram de Filipos ali principalmente, com as ofertas da igreja de Filipos, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então Paulo recebe as ofertas da igreja, então ele começa a se empenhar integralmente na pregação do evangelho, ensinando, e ele ficou ali durante um bom tempo, nós vamos ver aqui. Então essas ofertas da igreja de Filipos, trazida por Silas e Timóteo, ajudaram nesse sentido. Então, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Gentios eram os não-judeus até hoje, né? Eu e você somos gentios, a não ser que tenha alguém aqui que é judeu de nascença, de herança, né? Tem uma ascendência judaica. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Pensa, do lado da sinagoga. E olha o que acontece em seguida. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Tenta entender agora o furdunço que ficou a Corinto. A casa de Tício era do lado da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, se converte. Toda a sua casa, vários homens judeus e gregos sendo batizados. Pensa a confusão que estava, principalmente em meio aos judeus. E é nesse contexto, então, que o restante acontece. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Aí começa a oposição. Sendo Galho o procônsul da Acaia é a região onde tem Atenas e Corinto, região mais centro-sul da Grécia, hoje ainda, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os pancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. E aqui a gente termina. Que o Espírito Santo nos dê entendimento, clareza, para que essas palavras possam entrar em nossos corações.
Aqui nós vamos extrair alguns princípios de Deus, dessa vivência de Paulo, para que nós possamos aprender a vencer os desafios. Paulo passou 1 ano e meio ali em Corinto. A igreja de Corinto foi formada, foi edificada, foi ensinada. Era o desafio pelo qual ele foi, ele se deparou com vários obstáculos, várias oposições, enfrentou o complô das pessoas, calúnia, ele enfrentou a própria dificuldade sociocultural, mas ele se posicionou. Quando ele foi aos judeus pregar na sinagoga, eles rejeitaram, alguns se converteram, o Crispo principal se converteu. Então, vendo que a oposição era grande, ele então falou, vou para os gentios agora, vou para os outros. E assim muitos se converteram. Então, o desafio de Paulo foi vencido. E eu quero aqui, juntamente com você, aprender algumas coisas da palavra, disso aqui que nós lemos, porque eu estou afinzão de vencer todos os meus desafios. Você está afim? Você quer vencer todos os seus desafios? Quer aprender? Vamos mergulhar aqui? Então, abre os seus ouvidos espirituais. Preste atenção. Que vá muito além do teu cognitivo, do teu entendimento, que isso entre no teu espírito e que a partir de hoje essa palavra entre no seu coração e você saia daqui como uma pessoa cheia da presença de Deus e vença todos os desafios que vierem pela frente até o final, em nome de Jesus. Quem recebe, digo, eu recebo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que, apesar do complô espiritual, apesar das pessoas começarem a se opor ao que Paulo foi lá fazer, eles não prevaleceram. A missão foi cumprida, ainda que muitos não até nem vissem dessa forma. Mas Paulo foi lá e pregou o evangelho, se posicionou, ele falou o que tinha que ser falado. Eu quero aqui ler o versículo 9, eu acho que eu pulei, né? O versículo 9, preste atenção, não, a gente leu. Olha o que diz o versículo 9, preste atenção que é fundamental isso para a gente vencer os desafios. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. O próprio Jesus foi falar com ele. Então, quando Deus tem um plano, e em todo o plano de Deus existem desafios para nós vencermos, uma coisa a gente precisa ter certeza, pode vir qualquer oposição, pode até parecer que as coisas não vão dar certo. A gente pode se sentir aflito, duvidoso, preocupado, pode ter certeza que vai dar certo, porque os planos de Deus nunca são frustrados. Eu quero pedir para você colocar ali o Jó 42:2, o próprio Jó falando para Deus, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a primeira coisa, a confiança que temos, que se você estiver perante um desafio, mas se você estiver alinhado com Deus, pode ter certeza que você vai vencer. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Essa é a primeira certeza, é uma confiança que precisa crescer no teu coração. Durante a jornada, nós vamos ter oposição. Durante a jornada, nós vamos ter dificuldades, até dúvidas. Será que Deus está comigo? Será que Deus está no negócio? Mas a fé vai crescer no teu coração. Que venha crescer a lembrança de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa aqui que nós vemos, está logo ali no versículo 2 e 3, quando Paulo se depara com Áquila e Priscila. Paulo vai morar com eles, Paulo vai trabalhar com eles. E você percebe lá no versículo 18 também o que acontece quando Paulo cumpre a missão ali em Corinto. Passou o tempo, ele cumpriu, e ele então foi em direção à Síria. Quem é que vai com ele para lá? Áquila e Priscila, versículo 18. Ali nós vemos uma coisa muito importante para nós vencermos os desafios. Ande com as pessoas certas. Ande com as pessoas que vão cooperar no avanço do desafio que tem pela frente, na missão que Deus tem para você. Aqui nós vemos o princípio da comunhão. Como falei antes aqui, ser igreja, ser povo de Deus, vai muito além de frequentar um culto. Por isso que nós vamos sempre estimulando que você ande em comunhão, porque é na comunhão, andando com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, é que nós vencemos os desafios, encontramos atalhos,
Temos pessoas para nos ajudar espiritualmente, até fisicamente, emocionalmente, nessa jornada. Pessoas que venceram já em algumas áreas e podem nos dar atalhos para que possamos vencer. Por isso que nós procuramos viver em discipulado. Por isso que nós procuramos viver mais próximos uns dos outros, porque é uma riqueza tremenda em cada um. Uma riqueza que precisa ser valorizada. Uma riqueza que precisa ser honrada e vista. E experimentada. Muitas vezes as pessoas só olham os pontos negativos das outras. Quando nós acabarmos o tempo nos grupos de crescimento, estamos aí na jornada de maturidade espiritual, falando sobre vários aspectos sobre maturidade espiritual. Logo em seguida virá o modo de crescimento andando na luz, nós vamos aplicar nos grupos novamente, porque são princípios fundamentais para nós sermos cheios de Deus, e você vai ver logo aqui em seguida. Pode colocar lá 1 João 1,7. 1 João 1,7, João nos ensina que se você andar na luz como ele está na luz, então você vai ter comunhão com as pessoas. Teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o crescimento espiritual aí. Olha o avanço espiritual. E é nesse ambiente de conhecer uns aos outros, de andarmos mais juntos, de crescermos juntos, termos o mesmo foco, de termos pessoas andando com a gente, amigos, que não são perfeitos, mas são pessoas que têm o mesmo entendimento, vão caminhar em unidade. É nessa forma que nós vamos avançando espiritualmente. E aqui não foi diferente na vida de Paulo. Paulo andou com Priscila, Áquila, Silas e Timóteo descem da Macedônia para trazer as ofertas. Você vê uma cooperação mútua, você vê as pessoas andando em comunhão, todas com a mesma missão, com o mesmo propósito. É isso que precisa entrar nos nossos corações. E o que a gente mais vê é uma imaturidade espiritual e emocional. Imaturidade espiritual, porque as pessoas não entendem a palavra e não vivem de uma forma prática. Sabe quando? Quando os conflitos, as divergências vêm. E é por isso que nós estamos falando sobre maturidade espiritual nos grupos de crescimento, para que nós possamos entender isso e começarmos a trabalhar na prática, porque é nesse momento em que acontecem as divergências, os conflitos, as diferenças, que somos diferentes. Nós possamos viver a palavra domínio próprio, mansidão, possamos viver o amor, possamos viver compaixão, empatia. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Mas como viver isso na prática? Em que momento? É quando as divergências vêm. Ou você acha que aqui todo mundo é anjo? As pessoas às vezes vêm com a falsa ideia, meio inconsciente, de que, eu só vou encontrar coisa boa. Nós somos seres humanos. Quem é que não erra aqui? Quem não erra, levanta a mão. Essas horas o desavisado... Amém! Não, amém não, irmão. Ainda bem que ninguém caiu na... Eu falei, passei uns milésimos de segundo aqui de preocupação, mas ainda bem que ninguém respondeu. Por quê? Porque todos nós erramos. Você vai falhar em algum momento, ou em vários momentos, com uma pessoa do teu lado, às vezes você não vai nem saber. Porque você é diferente das outras pessoas, simplesmente por causa disso. Né? Tem um monte de flamenguista, eu tenho um monte de amigo flamenguista. Eu tenho que aturar. Exercer amor, domínio próprio, mansidão, principalmente compaixão. Os flamenguistas dizem? Não falaram nada, não sei porquê. E assim a gente vai vivenciando, vai colocando o amor na prática. É nessas horas, mas essas horas de conflito, divergências, elas trazem dores. Aí que a nossa espiritualidade é provada. Aí a nossa maturidade emocional também é testada. É nessas horas, então, que nós temos a oportunidade de dar abertura para que o Espírito Santo venha agir. E se a gente começa a vencer essas situações pela palavra, pelo amor, pela capacidade que o amor de Deus nos dá, nós vamos ficando cada vez mais fortes. Então, por isso que esse princípio da comunhão é tão fundamental. E você vê isso direto na palavra de Deus. Jesus andou com 12, gente. Jesus era autossuficiente e procurou andar com 12. Andou com 12, andou com 3, andou com 1, com níveis de proximidade diferentes, mas andou sempre com alguém. E tinha paciência, hein? Porque os caras não eram fáceis. Então, se Jesus fez isso, ensinou, e Paulo fez isso, isso é um atalho para mim e para você, para nós vivermos vencendo os desafios. Sozinho, meu irmão, eu louvo a Deus por caminhar com os irmãos, nós vimos aqui. Né? Se não fôssemos
Se não fossem os irmãos caminhando junto, teve momentos muito difíceis. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Você acha que eu, às vezes, não tenho essa vontade também? Sou humano? E aí, a oração dos irmãos, a parceria dos irmãos nos fortalece. A percepção espiritual, quantas vezes eu escuto, né? Você vê, essa madrugada, olha só um detalhe de conexão espiritual. Essa semana, umas 2 pessoas vieram comentar conosco, mais para minha esposa, as mulheres da oração da terça-feira, outras pessoas tiveram visão e sonho, né, e alertaram para nós, né, de um momento espiritual de ataque, o inferno está se levantando. Né? Essa madrugada eu acordo de madrugada com um sonho. Né? Não sou muito de sonhar, não. Né? E se Deus me acordou de madrugada através de um sonho e falar comigo, é porque o negócio está pegando. E aí eu acordei de madrugada e eu entendi rapidinho, acordei com um sonho na cabeça e rapidinho entendi o que o sonho queria dizer. Fica pronto, fica alerta, porque vem retaliação do inferno aí, estão doidos. Não é uma novidade, a gente sabe que é assim. E não temos medo nenhum, porque maior é o que está em nós do que o que está no... Aí hoje, chega aqui no culto, a irmã fala, olha, Deus falou para te dar uma palavra assim, assim, assada. Eu falei, ixi, Deus falou comigo de madrugada. Concordo, irmã. Vem ataque aí, vai, se prepara, vai estar forjado e tudo mais. Amém, confirmou a palavra. Então vamos para frente, vamos para frente. Tem desafio pela frente. Se Paulo encontrou oposição, um monte de desafio, o inimigo espiritual age através das pessoas para criar confusão, para criar dificuldades, você acha que não vai acontecer na nossa vida? Só que é o seguinte, se a gente aprender a se posicionar espiritualmente, nós estamos com aquele que é grandão, com o leão da tribo de Judá, com aquele que tem autoridade sobre tudo e todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora fala profeticamente para a pessoa do teu lado aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Profetiza aí. Amém, glória a Deus. Então, como é que nós vencemos essas guerras? Em comunhão. Agora, se eu for guerrear sozinho, estou lascado, vou apanhar sozinho. Agora, se eu estiver em conexão com os irmãos, com a igreja de Jesus, aonde ele habita em nós, não é em templo físico, é em nós, então nós vamos nos fortalecendo. Aí tu vê, algumas pessoas vieram trazer esse entendimento, essa palavra, porque o céu está se movendo. Isso tudo vem como alerta só para a gente ficar mais ligado, se posicionar nessa batalha espiritual. Lembra da semana passada e na semana retrasada a gente falando sobre o mundo espiritual? Quando nós falamos sobre os 3 segredos da vida, que o mundo ele tem uma regência espiritual que se manifesta através das áreas política, social, econômica. É assim que funciona. Então, conforme nós vamos entendendo o mundo espiritual, nos conectando com Jesus, abrindo o coração para Ele, e Ele entrando, dominando, nos direcionando em cada etapa, em cada desafio, nós vamos vencendo. Tem altos e baixos, tem momentos de dificuldade, sim, só que em tudo isso a gente tem uma oportunidade para aprender. Aí que está a diferença. O final da história a gente já sabe qual vai ser. Então, que a fé seja fortalecida no teu coração, que você se posicione como um homem ou uma mulher de Deus, que você anseie por crescer nessa imagem e semelhança, crescer em conhecer Jesus, crescer em conhecer aquilo que Ele tem para você, a herança, se posicionar de forma espiritual, diferente das outras pessoas. Você está aqui para, juntamente conosco, com os irmãos, clamar pela presença de Deus, expressar nossa adoração. Isso é um culto. Nós estamos juntos adorando ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E estando junto com eles nessa reunião de família, aprendendo mais dele, recebendo dele e vencendo todos os desafios. Por isso que essa palavra é superando os seus desafios. Mas existe uma forma de fazer, não é de qualquer jeito. Então, se posicione, ande em comunhão e preste atenção no outro detalhe que fala sobre o sustento, sobre as coisas materiais. Você vê aqui Paulo se posicionando ali para fazer o seu empreendimento. E o objetivo dele era o quê? Era a missão. Eu vou trazer para você algo que eu aprendi algumas décadas atrás. Eu sou pastor há 10 anos. Sou cristão há quase 30. E eu aprendi isso lá atrás. No começo da minha conversão, essa chave virou. E eu comecei uma jornada de crescimento espiritual, entendendo vários pontos. E o que eu vou falar para você agora é um deles. Sobre essa questão material, sobre essa questão financeira. Que é justamente entender que as finanças, os recursos são ferramentas, não são o fim das coisas. Quando
nós pensamos como todo mundo pensa, que o dinheiro, a vida material, ela é o objetivo a ser alcançado, ela se torna a finalidade, o objetivo final, nós vamos andando desviados do desafio, do propósito, do princípio. Agora, quando nós, dentro de nós, no nosso coração, colocamos a nossa questão material, financeira, como uma ferramenta, como um meio para se chegar ao fim, tudo começa a mudar. É uma transição de entendimento, como diz Romanos 12, 1 e 2. Somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, os recursos, as finanças, o dinheiro, as posses, elas, para quem é filho e filha de Deus, passam a ser ferramentas para se cumprir uma missão. E aí nós vamos entendendo isso e gerenciando, administrando essas finanças com esse foco. Então, se o Senhor passa a ser realmente Senhor da nossa vida, não somente Salvador, e Ele é dono das nossas finanças, é Ele que entra em ação. Aí Ele abre as portas. Ele dá a capacitação para vencer os desafios. O problema é que a gente quer manter o controle. Gente, tem uma coisa que é difícil, mas é fácil. É difícil na hora de fazer, mas depois você faz e você experimenta, tudo se torna mais fácil. É difícil a gente sair do controle. Ainda mais pessoas como eu, que são bem controladas financeiramente, eu planejo, eu organizo e tal, eu sou daquele jeito lá, meio administrativo. Eu não gosto de dar ponto sem nó. E aí, chega num momento que você conhece Jesus, e aí o Senhor fala assim, entrega tudo. Perde o controle. No controle no sentido de confiança, tá, gente? Eu continuo sendo zeloso pelas finanças, certo? Não gosto de dever ninguém, nunca gostei de dever ninguém. Mesmo quando passava situações bem difíceis, graças a Deus, nunca fiquei devendo ninguém. E Deus foi cooperando com isso. Mas é deixando na mão dele o controle. Realmente no nosso coração. Passamos a ser gestores daquilo que Deus deu, porque caminhamos aqui não com o objetivo final de ganhar o dinheiro. Deus sim, Deus é um Deus de multiplicação, Ele faz as finanças multiplicar, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eu creio nisso, eu creio que Deus tem o melhor para todo mundo, não é para ninguém ficar passando raiva nas finanças. Eu creio nisso, sempre criei nisso e busquei crescer nisso. E aí Deus vai colocando caminhos, vai abrindo portas, vai trazendo recursos, vai criando situações, vai trazendo um novo entendimento, a gente vai crescendo nesse entendimento. Quando eu fiz... Por exemplo, quem não sabe, eu tenho um negócio lá em Navegantes, de apartamentos de locação. Mas hoje é fácil. Hoje é tranquilo, fala, poxa, legal. Mas você não sabe da história, foi muito difícil. Primeira dificuldade foi dentro de mim. Pensa, vender o meu imóvel que eu morava, a minha casa própria, para fazer um negócio numa outra cidade. E eu não podia errar, porque era o único patrimônio que eu tinha e nem estava todo pago. Está financiado na Caixa Econômica ainda. Uma parte. E aí? Então, primeiro, algumas pessoas vão falar assim para mim, até da minha família, tu vai ficar sem a tua casa? Tu vai vender tua casa? Eu falei, vou morar de aluguel. Ah, como assim? É contraintuitivo para muitas pessoas, para a nossa cultura, né? Eu falei, não, eu vou morar de aluguel, porque o meu negócio vai não só pagar o meu aluguel, mas vai dar lucro ainda. Só que era uma coisa que não estava pronta. Precisava muita coisa acontecer para isso vir a ser concreto. Pensa no desafio. Você acha que eu não passei momentos de tremedeira interna? Né? Momentos de aflição, de dúvidas? Claro, porque são desafios. Mas se nós buscamos viver da forma que a palavra ensina, vai dar certo. Pode ter certeza. Aquele empreendimento que você está planejando, está pensando, quem sabe? Eu vou passar isso para você. Se o teu objetivo final for crescer, para ter ferramentas para se lançar mais para a missão que Deus tem, pode ter certeza. Se Ele é Senhor, Ele vai começar a te mostrar o caminho. Ele vai começar a abrir portas. Ele é o maior interessado, gente. O maior interessado que isso aconteça. E às vezes as pessoas ficam querendo assumir o controle das coisas e acabam não vivendo o melhor que Ele tem. Então, o sustento e as coisas materiais são ferramentas para viver a missão e dentro dessa missão superar todos os desafios que vêm pela frente. Amém? Então repita assim comigo. Em nome de Jesus, que cresça em mim um coração de gestor, administrador, mordomo de Deus, que as finanças, os recursos, os bens
que o Senhor colocar em minhas mãos sejam administrados para Ele e por Ele, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, pergunte para Deus se é para fazer X ou Y. Às vezes a gente toma decisão sem perguntar para Deus. A gente fala que Ele é Senhor, Tu és meu Senhor, mas na hora de comprar tal coisa, você não pergunta para Ele. Quando vê uma palavra chamada promoção, você esquece de Deus. Vê aquela oportunidade, bate aquele negócio na internet lá, né? Aquela oportunidade imperdível e aquela vontade de comprar aquele negócio que os olhinhos brilham, né? Aí você, naquela hora, será que você lembra? E aí, Senhor? E aí, Espírito Santo? Vamos comprar? Vamos comprar? Treine isso, em nome de Jesus. Vamos para outra situação aqui. Ali no versículo 6, nós vimos ali que algumas oposições, né? As pessoas se opuseram a Paulo, opondo-se eles e lançando maldições, né? Lançaram maldições contra Paulo. A gente vê lá no versículo 12 também as pessoas fazendo um complô, fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vou falar uma outra coisa para você, preste atenção. Toda vez que você estiver no desafio, toda vez que você estiver em algo que é de Deus, sempre vai ter oposição. Vou contar um outro segredo. Se a coisa estiver muito fácil, desconfie. Se o negócio estiver fluindo muito tranquilo, fique ligado. Porque você pode estar indo para uma coisa que pode estar parecendo ser boa, mas lá na frente pode dar um resultado complicado. Quando a gente faz uma coisa na direção de Deus, sempre vai ter desafio, sempre vai ter oposição, porque o inimigo de Deus sempre vai querer atrasar o lado. Vai usar pessoas, até da tua própria família, para criticar, para falar mal, pessoas no teu ambiente de trabalho, pessoas no teu bairro, pessoas que vão tentar atrapalhar, vão tentar fazer com que você retroceda e não avance, vão tentar fazer você se distrair do foco, vão tentar causar dores no teu coração, prejuízo em você, vão tentar te tirar do foco. E uma coisa que nós precisamos ter afinado na jornada, nos desafios, é não dar foco nas dificuldades. Tem muitas pessoas que, quando vem uma oposição, uma dificuldade, aquilo vira uma coisa gigantesca. E aí o foco passa a ficar na dificuldade, passa a ficar na coisa ruim, passa a ficar nos problemas. Que você comece a dar foco no resultado final. Se você tem certeza que Deus é contigo, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado, preste atenção. Foca no resultado final. A situação vai tentar apertar o teu coração e fazer você olhar para as coisas ruins. Vai ser sempre assim, é um padrão. E justamente para te trazer mal-estar. É justamente para fazer você ficar ruim. Para te trazer dúvida. Para te trazer preocupação, angústia, aflição. Essa é a estratégia do inimigo. Então fique ligado, dê foco no resultado final. Se você está alinhado com Deus, se você sabe que você está numa jornada na direção de Deus e sabe que terá desafios, então no momento em que as oposições vierem, lembre-se de que Ele está com você. Que Deus é o Deus que abre caminho no deserto. Que Deus é o Deus que traz água, faz brotar água onde é lugar seco e abandonado. Deus é Deus de milagre. Então, dependa completamente dele. O que você precisa fazer para que você possa caminhar vencendo as etapas dos desafios? Estar em dependência completa dele. Não se deixe intimidar pelas pessoas. Vai ter sempre um fator de intimidação. Alguém para afetar a tua autoimagem, exaltar os teus defeitos. Vai ter alguém para falar de uma limitação sua. Vai ter alguém para falar de um erro que você cometeu no passado. Vai alguém tentar lembrar quem você era antigamente, na velha vida. Vai tentar vir alguma situação para te trazer desânimo. Vem intimidações, pessoas que vão tentar se sobrepor a você. E às vezes você se permite intimidar porque você se compara com outras pessoas. Presta atenção numa coisa, você é você.
Eu fico vendo nos dias de hoje, com o YouTube e tudo mais, com essa crescente disposição das pessoas seguirem as outras, as pessoas muitas vezes vão perdendo referências de si mesmo, vão querendo ser o que outras pessoas são, vão querendo seguir as pessoas e terem o que elas têm, agir como elas agem, fazer como elas fazem, falar como elas falam. E você vai perdendo a sua essência. Eu vejo isso no meio cristão, já vi antigamente, quando não tinha muita questão de internet, era muito DVD, né? Quem lembra da época aí do DVD? Bom, fiz 48 ontem, estou me sentindo agora mais consolado, tem outros mais antigos aqui também, outros jurássicos aqui. As pessoas viam os DVDs dos pregadores, eu via na igreja, lembra? O pessoal imitando, eu me lembro na época que o Marco Feliciano estava começando, Gideões, Marcos Feliciano prega bem demais, né? E as pessoas imitavam o jeito dele de pregar. Ficava, meu Deus, o pessoal fica imitando igualzinho. Por quê, né, cara? Você tem que ser do jeito que você é, não ficar imitando os outros. Eu me lembro quando eu era gurizão lá nas categorias de base do Vasco, o melhor clube do Brasil, que não está passando um momento bom. Aí tinha o Bebeto, jogava no Vasco lá. E eu imitava as jogadas do Bebeto, cara. Inclusive os meus colegas do Botafogo me chamam de Bebeto até hoje. Né? Me deram, Bebeto, parabéns, feliz aniversário, lá no grupo do Vasco, no grupo do Botafogo. Né? E eu fiquei... Aí quando eu cheguei lá no profissional, que eu entendi, eu tenho que jogar do meu jeito, não fazer as minhas jogadas. Assim também é na nossa vida profissional. Assim é nos nossos projetos. Tem projetos que são para você. São diferenciados, só que porque você fica olhando a vida das outras pessoas ou escutando vozes familiares do passado, se intimidando com a forma pela qual a tua família viveu, você acaba se limitando a padrões que você aprendeu, mas Deus tem outras coisas diferentes para você. Então você precisa se abrir e chutar essa intimidação para longe, chutar para longe essas comparações. Para com esse negócio, busque em Deus. Tem tempo específico para você, tem algo específico para você, tem caminhadas, passos específicos para você, que são especiais de Deus. Então não perca a oportunidade. Se liberte em nome de Jesus dessas escravidões que às vezes são inconscientes. Às vezes a gente não quer decepcionar a família e a gente se prende de desatar, de florescer, de se libertar, porque a gente fica preso a algumas coisas. Conforme a gente vai entendendo, sabe? A gente vai se libertando. A minha esposa deu um exemplo aqui, nos domingos anteriores, quando ela pregou, daquela visão do pássaro saindo da gaiola, e ela teve aquela libertação de vozes, de coisas que travavam ela foi perdendo a essência dela. E isso é muito fácil de acontecer. Mas hoje, em nome de Jesus, se isso está acontecendo na sua vida, isso vai ser terminado agora. Você quer? Em nome de Jesus? Nós vamos orar, vamos dar um basta nesse negócio, para que possamos, então, compreender, dar foco naquilo que Deus tem para nós e avançar, vencendo todos os desafios. E outra coisa, nenhuma dor que alguém causou, seja ela física ou espiritual, ela pode impedir os planos de Deus na tua vida. Preste atenção. Durante essas oposições, durante essas situações desconfortáveis, desagradáveis e até prejudiciais à tua emoção, à tua alma, aos teus pensamentos, é fundamental você lembrar de uma coisa. Se Deus está contigo, as pessoas podem até te prejudicar. E a coisa pode até parecer que as pessoas estão atrasando o teu lado. E na carne você vai querer se posicionar, vai querer se defender. Calma. Deus está no controle, Ele é o maior interessado nisso. Viva conforme a palavra de Deus te diz, não vai para a carne. Não age na emoção. Agir no calor das emoções é a pior coisa. Vai para a presença de Deus, procura conselho de pessoas que vão te aconselhar pela palavra, não é aquela amiga lá do salão. Ih, revelativa celestiana agora, hein? Aquela amiga lá do salão que separa dele! Não, querida! Fica aguentando isso? Que isso? Sabe? Ou aqueles amigos lá do futebol. Aquele grupo lá. Ande com as pessoas certas, campeão. Começa os amiguinhos lá colocando videozinho disso, daquilo. Chuta que é laço, meu irmão. Ô, administrador do grupo, quando você quiser falar uma coisa pra mim, você fala no particular, beleza, que eu tô saindo do grupo, que o pessoal fica colocando coisa ali que pra mim não serve, ó. Saída pela direita. Tá bom? Mulheres também. Que hoje em dia
Eu sei como é que as coisas estão. Pelo menos um pouco eu sei, fico sabendo, né? O negócio tá feio para tudo quanto é lado. Gurizada, preste atenção, tem uns adolescentes, tem uns jovens aí. Zele pela sua santidade, sua santificação. Tá? Ande com as pessoas certas. Proteja suas janelas da alma, seus ouvidos, para entrar no teu coração só aquilo que edifica. Então, proteja-se de influências que não te edificam, pelo contrário, vão atrasar você, vão abrir brechas espirituais e serão obstáculos para que você vença os desafios, porque vão estar minando você por dentro. Então não vale a pena, chuta que é laço, né? Tem pessoas lá que é para excluir lá no Facebook, tá? O pessoal fala aí que os jovens não tem mais Facebook. Jovem não, Facebook é coisa de velho. Tem um monte de jovem também no Facebook. Cara, me vem uma... Ih, Jesus, amor. Preste atenção. Tem pessoas aqui que fizeram perfil fake no Instagram e no Facebook para ficar entrando em relacionamento com outras pessoas. O Senhor está falando. Você sabe quem é. Você sabe se é você, é para ti mesmo. Então, hoje ainda, exclui esse negócio. Em nome de Jesus. Amém? Foi Deus que mandou dizer. Então, se vê com ele. Manda embora. Instagram, mesma coisa. Tá? Então, fique ligado. Proteja a sua alma. Não fique entrando nessas ondas furadas, não, para que você possa permanecer vencendo. E a última coisa, esteja aberto ao sobrenatural. Nos versículos 7 e 11 ali você vê o Crispo, chefe da sinagoga, se convertendo. Você vê as pessoas levantando um complô contra Paulo, levando ele ao tribunal. O pessoal da sinagoga tinha uma importância social, porque o governo de Roma, ele deixava os judeus, principalmente os sacerdotes ali, tinha uma certa relação para manter tudo sob controle, para não ter nenhum levante contra. Pelo contrário, tinham algum nível de relacionamento para as coisas poderem ficar sob controle e eles dominarem então tudo. E aí chega lá eles para poder acusar o Paulo. E eu vejo um mover sobrenatural, onde o galho ali, ele... Cara, tem nada a ver com esse negócio de vocês aí. Aí o Sóstenes, que é o chefe da sinagoga, tomou-lhe um pau. Eu fico imaginando, talvez se fosse você no lugar de Paulo, você ia olhar para Sóstenes, eu já estou vendo alguns rindo aí, né? Talvez você ia olhar para Sóstenes tomando uma surra. O que você ia fazer? Você ia rir? Você ia pensar, bem feito, instrumento do capeta. Não, você ia ter compaixão. Amém, irmãos? E amém, nós vamos crescer em Cristo. Temos que olhar com compaixão das pessoas. Aquela pessoa que está te atribulando no trabalho, vai lá tentando fazer você se quebrar todo, não romper, não ser promovido, porque quer ser promovido na tua frente. Aí aquela pessoa, acontece uma situação lá e a pessoa é mandada embora. Aí o que você faz? Oh, glória a Deus, é bênção do Senhor. Não, ora por aquela pessoa. Deus, dá um bom emprego para ela. Abençoa ela para que ela possa ser diferente. Amém? Esse é o coração, porque esse é o coração de amor. Que tem a ver com esse sobrenatural, porque esse coração só dá para a gente ter em Jesus. Mas eu quero falar ainda sobre o sobrenatural, esse agir sobrenatural de Deus. Um dia, Deus me deu uma direção, como eu falei antes aqui sobre a abertura desse negócio, e Deus me deu a direção de eu abrir esse negócio lá em Navegantes. E eu me vi perante desafios gigantes, porque ia mudar toda a minha estrutura. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava esperando vender a minha casa. Aí o Espírito Santo começa a me falar assim, ó, compra o terreno. Eu falei, preciso vender minha casa, né? O Espírito Santo começou a me conduzir, compra um terreno. Só que eu não tinha dinheiro. Compra um terreno. Aí eu tô lá, vendo lá, tinha a direção de Deus, que era em Navegantes, tudo mais, por conta da parte estrutural da cidade, também da parte de turismo e tudo mais. Beleza, entendi que era ali, comecei a ver o terreno, achei o terreno. Senti no espírito que era ali, falei, ixi, vou lá ver. Comecei a negociar com o dono, entramos na negociação, nos acertamos. Tô eu, de repente, um dia lá, gente.
para acertar a negociação com o dono do terreno. Só que detalhe, eu não tinha dinheiro. E eu fiquei pensando, puxa, então eu vou precisar pelo menos dar uma entrada, porque eu vou ter que pegar o financiamento na Via Cred, mas como é que eu vou ter que pegar dinheiro emprestado também para dar entrada? Aí pensa num bolo, no furdunço que estava dando na minha cabeça. Eu fui lá, e para mim apertou a mão, tá acertado, dei a palavra, fechou. Me vejo lá, acertamos o negócio, me vejo apertando a mão do dono do terreno, o negócio fechado. E eu dentro de mim assim, ó, e agora? Amanhã eu vou ter que sair correndo. Não, amanhã não, segunda-feira, que era um sábado. Segunda-feira eu vou ter que sair correndo para me virar nos 30 para arranjar esse dinheiro. Eu tinha que dar 20% de entrada. Não era pouco dinheiro. E aí, eu falei, e agora, senhor? Eu aqui no meu interior, falando com ele, por fora todo tranquilo, bonito, grandão, e por dentro eu assim, e agora, senhor? Como é que vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Porque o dinheiro é teu. Tudo bem que o CPF aqui é meu, mas o dinheiro é teu. Aí, apertei a mão dele, e aí eu falei assim para ele, preste atenção, imagina você vendendo terreno, você é a pessoa que está vendendo terreno para mim. Aperto a sua mão, negócio fechado. O que eu tenho que fazer agora? Te dar a entrada, sim ou não? 20% do valor. Eu pergunto para ele e falo assim, bom, agora nós temos que ver, né, que eu tenho que passar, te pagar a entrada, né? Ele olhou para mim, você olhou para mim e falou assim, ó, não, me dá tudo junto depois, no valor do financiamento. É isso mesmo. Aí, tá bom. Apertei a mão dele, fui andando, falei, é de Deus ou não é? Aonde que o cara que nunca me viu na vida, conheci ele ali, tava falando por WhatsApp, me veio uma luz na cabeça do homem, cara querido. Gente, eu fui na prefeitura lá de Navegantes, assinamos o ITBI, paguei o ITBI. Lá, perante a prefeitura, o imóvel passa a ser no meu nome, certo? Transmissão do bem imóvel para o meu nome, e eu não tinha dado R$1 para ele ainda. Eu comprei o terreno sem dar R$1. Porque eu não tinha R$1, né, sobrando para dar. Ele estava empenhado em outras coisas. Mas foi Deus que falou. Então se abra o sobrenatural. Se eu não tivesse aberto o sobrenatural, eu nem ia ver o terreno. Na hora ali que eu acertasse com ele, eu ia falar assim, ó, ô querido, não dá pra gente fechar agora porque eu vou ter que levantar o dinheiro primeiro e tudo mais e tal. E pronto, eu ia fazer isso. E eu não ia experimentar do sobrenatural. Aí Deus estava tão no negócio que beleza, fechei o negócio do terreno. Aí fui dar entrada na Via Cred, sim ou não, beleza? Para conseguir o valor, para dar tanto o valor da entrada quanto o valor total de compra. O valor total de compra. Chego na Via Cred, faço a avaliação, quem aí já comprou algum imóvel, para você entender o que é sobrenatural. Aí, dou entrada no financiamento lá, o meu terreno, 1.000 metros da praia. Quando vem a resposta da Via Cred, vem o meu gerente lá, ele, Sérgio, aconteceu um negócio. Falei, o quê? Já abri a antena espiritual. O que aconteceu? Cara, avaliar o teu terreno aí ele falou lá o valor. O valor do terreno que foi avaliado meu, ele foi avaliado mais caro do que os terrenos na beira da praia. Eu falei, o quê? Eu falei, é. Ele falou, é. Então, aí eu parei e falei, senhor, o que você está fazendo? Aí eu entendi, na hora, que era para eu dar entrada, eu falei, então aumenta o pedido do financiamento. O que aconteceu na hora ali? Eu comecei a obra lá em Navegantes sem ter vendido a casa, sem colocar R$1 do meu bolso. Foi desse jeito que o projeto começou. Aí depois de uns meses, 2 meses depois, que eu fui vender a casa, aí foi todo o processo. Então se abra o sobrenatural na direção que Deus tem. Deus tem algo para você. Só que vem desafios. Você precisa estar muito alinhado, conectado com Deus. E tem uma coisa que é importante. Você está aberto a receber o amor de Deus. 1 Coríntios 13, ali fala sobre o amor. E eu quero perguntar para você, fé é importante? Sim ou não? A esperança é importante? Para a gente ver seus desafios? 1 Coríntios 13, 13 diz que o amor é maior do que a fé e a esperança.
são importantes. E eu quero aqui, em nome de Jesus, clamar para que o amor de Deus venha ao teu coração, porque essa confiança em Deus vem de experimentar esse amor. Essa certeza de que Ele está agindo vem de experimentar esse amor. Essa força que vem do Espírito e que transborda na alma e faz você mudar o pensamento, abrir o teu entendimento, vem do amor de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, declarar esse amor de Deus sobre sua vida, você que quer. Você que quer experimentar desse amor, eu quero aqui, em nome de Jesus, estimular você a se despertar em buscar esse amor, em abrir. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, faça hoje. Assina essa ficha aí na tua frente, pelo amor de Deus, entregue o pessoal lá na recepção no final. Você que está se reconciliando com Jesus, faça hoje. Você quer entrar em comunhão, quer conhecer, está escrito célula aí, mas é grupo de crescimento, quer conhecer, preenche a ficha, não dá bobeira não, vamos caminhar junto, avançando nesse sentido, nessa direção. Você quer fazer parte da igreja, quer se unir nessa jornada, nesse rumo que nós estamos indo. Nós queremos mais de Deus, conhecer esse amor cada vez mais, e é esse Deus que abre caminho no deserto, faz loucura, e é muito louco viver com Ele, é bom demais, é o lugar mais seguro do planeta. E é dessa forma que nós vamos vencendo os desafios, passo a passo, de etapa em etapa, conectados com Ele, conectados uns com os outros, e vencendo as batalhas juntos, unidos com um só coração e um só pensamento. Não como religião, mas como povo de Deus, como igreja de Jesus, onde Ele é o cabeça. E Ele já sabe a resposta para tudo na sua vida. Estamos orando por um terreno. Tem algumas coisas acontecendo. Aconteceu um monte de milagres, umas coisas meio loucas essa semana, apontando para uma direção. E nós temos orado assim: Senhor, Tu já sabes qual é o terreno que nós devemos comprar como família. Dia 19 vai ter uma reunião de membros, nós vamos partir para umas decisões. O Senhor já sabe, então mostra, Senhor. Tu já sabe a resposta, a gente só precisa saber qual é. Então, eu creio que as coisas estão acontecendo. Mas é com esse coração. Por que a gente quer comprar um terreno? Por amor. Porque nós queremos ampliar os nossos projetos sociais, queremos colocar a sede do Instituto IBG, nós queremos avançar, ganhar pessoas presas, os ambientes para os ministérios e tudo mais. Porque aqui já não está dando. Ó, o pessoal de 8 ou 9 anos está aqui em cima. A nossa estrutura já esgotou. Então, queridos, daqui a pouco a gente já vai ter que ir para o terceiro culto, 5 horas da tarde. Glória a Deus por isso. Mas o objetivo é nós termos a nossa casa como família de Deus. A casa da família IBG. Para que possamos ajeitá-la e que com uma missão. Não é para a gente ficar, nós temos a sede, ficar se gloriando. Não, é para cumprir um propósito, cumprir a missão. Senão a gente não fazia. Tudo que a gente faz tem propósito. Então que tudo que você venha fazer caminhe nesse propósito. Eu tenho certeza que o Deus de amor, o Deus que é todo poderoso, Jesus de Nazaré, Ele entra em ação e vai começar a abrir caminhos, fechar portas que não são para ser abertas. Ele vai abrir as portas que são para ser abertas. Vai começar a querer falar com você. Na verdade, Ele já fala, mas você vai começar a se posicionar para ouvir. E assim você vai ser fortalecido e vai vencer todos os seus desafios. Eu profetizo em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Fique de pé, vamos orar então.